Não, nós vamos lendo aí um monte de texto bíblico. Boa noite, irmãos. Acho que não vai precisar do... Bom dia. É só uma leve desorientação. Voltei de férias. Não se preocupe, o restante vai dar tudo certo, se Deus quiser. É verdade. Essa semana... A Zaira falou, não tem mais marido. E a semana inteira em casa. Fora de casa. Fora de casa. Bom dia a todos. Satisfação estar aqui, depois de um período que a gente teve para descansar um pouco. E aí, nós vamos retomar esse material. Por sinal, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de dar uma olhada no material. Eu gostei muito. Achei muito bom. Achei prático, porque ele nos dá a oportunidade de ter mobilidade. Por exemplo, esse dia que eu fiquei fora de casa, eu estudei pelo celular mesmo. Mas adianta muito, é muito prático. Eu acho que a ideia também de imprimir foi muito boa, porque também dá a nós a oportunidade de ter o material para riscar. Eu ainda sou do old school, né? Eu ainda gosto de papel, o cheiro do livro, eu gosto de riscar as coisas. Então, eu gosto muito, sabe, disso, de papel assim. Mas eu acho que está sem ponto aqui. Ah, tem que ficar aqui? Tá bom. Então tá, então. O som tá bom aí? Ok. Então, perfeito. Bom, meus irmãos, então, eu acho que é importante a gente ter o material para dar mobilidade, o material eletrônico, mas, para mim, eu também gosto do material escrito. Então, acho que a gente está com o melhor dos mundos aqui. O material é muito bom, eu andei dando uma olhada nas outras lições. Ele tem o acompanhamento bíblico. Nós não podemos estudar a Bíblia sem ter referência bíblica. Então, acho assim, que a gente pode ler quaisquer livros, John Stott, podemos ler quaisquer livros, historicidade, missionários, podemos ler tudo, mas nós não podemos esquecer que todos eles têm que ser baseados na Bíblia, para poder chegar àquela conclusão. E a conclusão que chegou tem que estar dentro daquilo que diz a Bíblia, não pode diferenciar daquilo que está escrito na Bíblia, porque senão não é bíblico, e aí a gente não deve ler. Ou se lermos, devemos ter a leitura bastante crítica para poder usar esse material para que a gente possa entender como as outras cabeças estão funcionando. Então, a lição número 2 é a autoridade das Escrituras. E eu fiz isso aqui mais para a gente ter um roteiro, né, para ser seguido, mas o objetivo, como o texto é um texto mais para a gente ter um olhar sobre a autoridade bíblica, de onde surge essa autoridade, a gente vai fazer um exercício rápido, bem rápido aqui. Quem aqui entende que a autoridade bíblica está inserida dentro da Bíblia, como, por exemplo, vou dar um exemplo. Quem entende que a Bíblia se aproxima muito da Constituição do Brasil? Concordo, ok. É uma boa observação, não tinha pensado nisso. De certa forma é verdade, mas assim, antes da Bíblia existir como nós a conhecemos, né, a partir por exemplo, da Reforma Protestante, né, a partir dos concílios canônicos, existiam outros códigos morais, Código de Hammurabi, até mesmo a Bíblia baseada numa tradição judaico-cristã, o livro de Deuteronômio, os judeus, eles utilizavam códigos morais. E esses códigos morais chegaram até a escrita de que forma? De que forma que vocês entendem que chegou até a escrita? A tradição oral, ótimo, perfeito. Então, a tradição oral era passada de geração a geração, de pai para filho. Então, aí a gente tem o primeiro ponto, né? Nós perdemos a capacidade de nos relacionar
com as próximas gerações, quer seja com a minha geração, e eu estou falando de mim, eu não estou falando de você, eu estou falando da minha casa. Nós perdemos a capacidade de nos relacionar com as próximas gerações através da tradição oral. Não sei se isso é verdade para você, mas é para mim. Nós morávamos numa cidade no interior de Minas, lá no norte de Minas, divisa com a Bahia, e nós íamos na estrada, no carro, conversando. E a gente minha mãe levava o cantor cristão, na época, e a gente ia cantando música do cantor cristão, eu e meu irmão. E Zaide ainda pegou uma fase dessa, né, Zaide? E íamos conversando sobre assuntos bíblicos, certo? Então, ali era a forma que hoje eu vejo que a tradição era passada de uma geração para outra. Na minha família, nós não fazemos isso. Porque, enfim, eu não estou culpando ninguém e nem nada. Estou culpando a mim. A mim. Mas nós não fazemos mais isso. Então, a gente estava viajando agora, pegamos o carro, fomos do Rio para Belo Horizonte, cada um no celular, ou está jogando joguinho que não precisa de internet, quando não precisa de internet, quando precisa de internet, está na internet. Agora, a internet é apenas um dos instrumentos. Existem milhões de outros instrumentos. Eu não estou jogando a culpa na internet. A internet é para se subjugar ao nosso uso, e não a gente a ela. E eu entendo isso tudo, mas também reconheço que é uma dificuldade muito grande. Bom, então nós perdemos um pouco dessa tradição de historicidade oral, de passagem de uma geração para outra. Isso já está destruindo as relações interpessoais, como foi dito aqui por um pastor que veio falar aqui no seminário da família que nós tivemos. Né? E eu não vou voltar, e foi uma palavra que falou muito profundamente ao meu coração. Eu não vou voltar ao assunto. Mas a autoridade das Escrituras, à semelhança dos códigos antigos, de todas as constituições do mundo, ela é dada, muito provavelmente, Freire, eu não cheguei a ler sobre isso, tá? Mas eu acredito que você está correto. Eu acredito que as constituições, elas foram baseadas muito daquilo que a Bíblia trouxe, principalmente para sociedades cristãs. Lembrando que nós temos sociedades que milenarmente elas não são cristãs, mas também têm códigos morais. Né? Também existem códigos morais. Então, a Bíblia é um código moral? Sim. A Bíblia é um código de leis? Sim. A Bíblia, ela tem a característica narrativa, ela é um código narrativo, ela narra, ela conta uma história. E hoje nós não contamos mais história para os nossos filhos. Aqueles que têm filhos pequenos, a Bíblia fala. Nós temos que falar dos feitos, daquilo que Deus fez no povo dele e a nós mesmos. Isso ainda a gente usa lá em casa, de falar como que Deus nos trata, me tratou de forma especial, como que Deus tratou o meu pai de forma especial, como que Deus tratou o meu irmão de forma especial, através de experiências que nós vivenciamos na família. Mas todos nós temos histórias excepcionais, fantásticas, maravilhosas, de como Deus nos resgatou de situações. Então nós devemos narrar esses fatos. Então, concordamos então que a Bíblia lembra um livro de regras e leis constitucionais, a semelhança da Constituição. Mas se nós concordamos que isto é a semelhança entre esses dois espectros de dois livros que regem as condutas morais das pessoas, em que eles são diferentes? Qual é a diferença? Porque nós poderíamos, então, deixar de ler a Bíblia e passar a ficar só com a Constituição. Porque se a gente seguir tudo o que está escrito na Constituição, fora as suas centenas de emendas constitucionais, e a Bíblia não tem. Aliás, nós vamos falar sobre isso no final, porque a gente deixa a polêmica para o final, porque você sai em todo mundo aí pensando sobre isso. Então, se nós entendemos, correto, que a Bíblia se parece com a Constituição, em que esses dois instrumentos são diferentes. Qual é a diferença entre elas? Inspiração divina. E se eu fizer aqui uma provocação, eu posso fazer uma provocação. Nós guardamos um pouco da essência de Deus em nós. Aquilo que está na Constituição também não representa um pouco dessa inspiração divina para aquilo que é correto, que é justo, que é honesto e que é legal? Não, eu disse um pouco. Ok. Mas existe uma diferença. Qual o propósito da Bíblia?
Ok. E a Constituição não tem esse propósito. Então, beleza, descobrimos uma diferença. A Bíblia tem um propósito. Agora, a Bíblia tem um negócio interessante. A autoridade da Bíblia não está em si, nela mesmo. A autoridade da Bíblia está porque ela é a palavra de Deus. E a Constituição não tem autoridade em Deus. A autoridade da Constituição está onde? Nela, na própria Constituição. Nela mesmo. Ela detém esta autoridade porque ela é representação do desejo do povo, em teoria. Né? Então, baseando-se nisso, a Constituição tem autoridade em si própria. E a Bíblia não tem autoridade em si própria. Ela é a autoridade porque ela é a palavra de Deus. E somente por isso ela é a autoridade. Mas como nós chegamos nesta conclusão de que ela é a palavra de Deus, a própria palavra de Deus? Porque a Bíblia é uma narrativa do ponto de vista histórico. Ela mostra a historicidade da forma como Deus se relaciona com o homem ao longo da história. Então, existem provas históricas, provas através dos conceitos daquilo que pode ser relatado como sendo histórico, do ponto de vista do estudo científico, de tudo aquilo que acontece na Bíblia. E através desses ensinos, a verdade é que a Bíblia não pode se contradizer. Então, do ponto de vista científico, seria impraticável, impossível que alguém que não tenha vivido 2000 anos de história e mais, porque a Bíblia narra, inclusive, fatos futuros que ainda vão acontecer, alguém que possa ter vivido, transmitido oralmente todo esse curso de informação e que não se contradiza em algum momento. Porque só alguém que é detentor, que está olhando por cima e que inspira aquele que vai escrever para que este assunto, que o fato ali, fale da relação dele com o próprio homem sem errar uma só linha. Então, a Bíblia é o que é pela autoridade, por representar a palavra do próprio Deus, e a autoridade não está na Bíblia, mas está em Deus. E o dia, por isso que eu não posso acreditar que uma parte da Bíblia eu concordo e outra eu não concordo, porque eu estaria discordando da própria autoridade de Deus em escrever aquilo que ele escreveu. E nós vamos ver, do ponto de vista da inspiração divina, a forma como Deus tratou de fazer com que a Bíblia chegasse até nós sem ser distorcida, sem ser deturpada. Portanto, eu gostaria que a gente levasse em conta 3 textos. Eu vou pedir a alguém que abra em Salmos 19, versículo 1, que vai falar de um dos atributos desta relação. O Salmo 104, versículo 24, e o Salmos 29, versículo 4. Então, o primeiro, Salmo 19, 1, pode ler. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, isso fala do poder de Deus. Na verdade, em termos de relacionamento, as obras de Deus têm a assinatura dele. Temos aí o Dino aí, que já deu muita aula aqui na igreja sobre o design inteligente. Então, quando o autor pinta um quadro, ele deixa ali, além da assinatura, ele deixa também as características do traço de pintura, e alguém que é expert em pintura pode identificar se aquele quadro é falso ou não através do traço de pintura de um determinado
pintor famoso, né? Deus também deixou na sua criação, desde nós até o mais insignificante dos materiais, o traço da sua pintura, da sua obra. E isto é inequívoco. Eu levei as crianças no Museu da Manhã, no Rio de Janeiro. Alguém já foi lá? Eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu. A dita ciência, né, as academias, elas estão repletas de pessoas, pensadores, líderes dentro das academias que não têm qualquer vínculo histórico cristão com a veracidade bíblica. Mas eu achei muito interessante. Nós fomos no domo, e lá no domo eu deitei com a Sofia, a gente ficou olhando lá para o teto. E se vocês lembrarem, é lógico que só entende isso quem é cristão, né? Quem acredita na historicidade bíblica. Mas se vocês lembrarem, tudo aquilo que é narrado ali, e se você tentar imaginar sob uma visão bíblica do Gênesis, ele se parece muito com a narrativa. Porque primeiro começa escuro, e a voz fala, era tudo escuridão. E de repente, aí mostra nebulosas, imagens, né? Aquilo tudo sem forma, né? Como se fosse névoas etéreas voando. Aí, de repente, aparece uma luz. Vai acompanhando lá do Gênesis, vai acompanhando. Aí vem uma luz. Eu estou contando o que eu vi lá no domo. Aí vem uma luz, aí aquela luz gera uma explosão, aí a explosão começa a tomar forma, aí da forma vem a parte sólida, as rochas, aí vem a parte líquida, a água, e elas se separam, e aí depois que elas se separam, aí começa algumas bactérias, uma se juntar à outra, todas imagens reais. Aí depois das bactérias vêm os animais menores, aí vêm as aves, aí vêm os mamíferos, aí de repente aparece uma caverna com pinturas rupestres, vem um homem, aí a gente vai acompanhando, dentro daquilo que a Bíblia fala, né? A gente vai seguindo a história. Pois não, Freire? O ovo ou a galinha? Quem escreveu essa historinha ou a história que o Senhor deixou para nós? Mas eu acho interessante, é isso, mas veja bem, a pessoa não tem como fugir da realidade. Apesar de não acreditar, está lá descrevendo uma coisa que está escrito na Bíblia, por exemplo, que já está ali pronto. Então, ele faz a narrativa dele com outro pensamento, para que talvez você pense diferente, que veja diferente, mas ele traz uma narrativa de dentro desse pensamento que você teve como cristão, de dentro da... Mas não há como esconder esta obra. A ciência já tentou várias vezes provar isso. Da mesma forma que você não pode pegar um quadro de Rembrandt e assinar lá Nelson e eu dizer que o quadro é meu. Eu não tenho como esconder a assinatura de quem pintou aquele quadro. Né? Exatamente. E não há como esconder este fato. Quer dizer, eu não posso pegar um texto de Machado de Assis e assinar como se fosse meu. Isso é muito mais comum do que a gente imagina.
Dentro da igreja. É. Uhum. Mas é porque a gente está se moldando e eu não quero adiantar a cereja do bolo no final, que eu vou fazer uma provocação para a gente poder pensar. Mas a gente está se adiantando a algo que o mundo tem entrado dentro da igreja, tem colocado, que é a questão da adaptação da Escritura ao mundo atual. Alô, alô? É. E o Apocalipse diz que vai chegar um dia que muita gente vai procurar a Bíblia para ver se ela atinge alguma coisa na vida dele. Não vai ter mais vida a Bíblia, porque o Espírito Santo será retirado. Né? Então a Bíblia vai ser um porque livro. Concordando com o que o irmão falou e com a Neide também falou, as pessoas que não têm a Bíblia como nós temos, de forma fácil, elas entendem a aproximação com Deus através dessa assinatura na natureza, mas ao final elas procuram a Bíblia. É por isso que é importante ter Bíblia em vários idiomas. A gente tem que comprar Bíblia, tem que distribuir Bíblia, tem que deixar a Bíblia nas gavetas dos hotéis, como nós encontramos, porque no momento em que a pessoa procura Deus, no momento de angústia, ou no momento que não seja de angústia, mas no momento em que a pessoa sente no coração o desejo por algo, que você quer ver uma coisa, você vai numa serra, sobe uma montanha, você vê um negócio assim, ó, aquela coisa, aquele pôr do sol, você vê uma colina. Aí agora, não sei se vocês acompanham, o Dino deve estar enlouquecido com o telescópio novo aí, o James, né? E mostrando as imagens. E eu fiquei emocionado essa semana, emocionado de lacrimejar os olhos. As imagens que esse telescópio novo está mostrando são imagens que eu queria ter a TV aqui para mostrar a imagem. Assim, aí eu fico imaginando como pode as pessoas entenderem que isso foi ao acaso. Nós somos muito, mas muito insignificantes dentro da criação de Deus, do ponto de vista do tamanho, da dimensão. Mas ainda assim, Deus nos fez superior a todas as outras coisas que Ele criou. Porque Ele tem uma relação conosco. Nós temos o DNA espiritual de Deus. Você está pegando o boi que não está do meu lado aqui aparecendo? Fica... Gosto muito de falar, mas não gosto dessa ferramenta aqui. Quando você falou sobre... Você perguntou para a Freire a diferença, né, das duas, da Constituição e da palavra, né? Aí você falou agora da palavra relacionamento, e aí veio à minha mente justamente isso. Porque o homem pode conhecer todas as constituições, como ele disse, pode ser doutor e pós-doutor, mas existe um propósito para o qual tudo isso foi criado, que eu e você fomos criados, a própria palavra, você falou, eu quero enfatizar também aqui uma coisa que está vindo na minha mente, a importância do falar, da comunicação oral e do registro. Trazendo à mente lá as tábuas da lei, desde o início, o registro. Né? Às vezes nós falamos coisas maravilhosas, mas a gente não registra. Aí vai embora, não é isso? Se você não registrar, daqui a pouco, sei lá, à noite você já esqueceu a frase que você disse aqui. E nós temos responsabilidades com isso, quanto a essa questão de deixar, de escrever, de contar histórias. Eu sei que nem todo mundo vai escrever um livro, por exemplo. Daquilo, já pensou? Você trouxe à sua memória agora algo muito significante para você, da infância, da adolescência, de quando você estava lá com a sua mãe, e quão importante é você passar isso para os seus filhos. Mas o que eu estou querendo dizer é que, por exemplo, se a gente não tomar esse cuidado, daqui a algum tempo não vai ser mais o registro físico, né? Vai estar tudo nas nuvens. E esses dias eu vi alguém que manja muito da tecnologia dizendo que hoje a gente faz escavações para encontrar vestígios materiais da história, né, passada. E que daqui a algum tempo vai estar nas nuvens, num drive, num sei lá, alguém soterrou alguma coisa, perdeu como é que se diz? Um HD. Acho que o nome não seria esse, porque já tem coisas bem menores, né? Mas vai estar nas nuvens aí.
E essa transmissão que está sendo feita agora, ela vai ser jogada na internet. Daí você não tem mais domínio sobre ela. Onde ela vai chegar? A quem ela vai alcançar, né? Mas não importa a ferramenta. O que eu estou querendo dizer é que não importa a ferramenta. Se é registrada no papel, nós precisamos falar, nós precisamos escrever e contar os feitos do Senhor. Porque, se a gente não fizer isso, nós vamos estar negligenciando. Então, assim, é tão interessante hoje quando a gente encontra alguma coisa escrita que a gente tem dificuldade até de ler, de adaptar para a nossa língua de hoje, porque até o português a gente fica, que palavra é essa? Então, assim, mas alguém deixou lá escrito. E é por isso que eu acho assim fantástico, porque eu estou falando de algo que caiu de moda, né? Você olha, já não vê mais daquele jeito. E a palavra? A palavra do Senhor, ela não acontece isso, né? Não acontece. Sabemos, até eu acho que foi Augusto Nicodemos que falou que, por exemplo, acho que foi isso, ou foi Hernandes Dias Lopes, não sei, que, por exemplo, a Bíblia não foi escrita no português, né? E a gente sabe que se perde algumas coisas, mas a essência, o propósito para o qual foi criado, não se perde. É interessante porque, e não se perde porque a Bíblia, mais uma vez, como foi dito, ela trata da relação entre Deus e o homem através do Espírito Santo, porque esta relação chegou até nós através da inspiração, que é o que está falando no item 2 da revista, inspiração dada pelo Espírito Santo aos homens que escreveram a Bíblia. Vamos ver lá no texto, alguém que abriu, Salmo 104, 24, da criatividade da característica bíblica. Salmo 104, 24. Quem achou pode ler. Olha que interessante. A Bíblia conta do Gênesis ao Apocalipse fatos que já aconteceram, que estão acontecendo e que irão acontecer, do ponto de vista de uma história, porque a Bíblia é narrada do ponto de vista histórico. Ela é também um poema, lá em Cânticos dos Cânticos. Ela é também um livro de leis, em Deuteronômio e Levítico. Mas ela, sobretudo, conta a história da relação do homem com Deus. De que forma Deus se relacionou com o homem. Agora, sabe o que é interessante? Será que a Bíblia seria tão mais magnífica se Deus colocasse nesse livro só as histórias boas? Não é? Porque Deus trata da perfeição dele e da imperfeição do homem, mas mesmo sendo imperfeito, ele nos ama, porque nós somos criatura dele. E Deus mostra através de pessoas que foram usadas para escrever as Escrituras e que Deus resgatou, colocou nelas o Espírito Santo, deu a elas a inspiração para escrever aquilo que ele queria, da forma como ele queria, e foram usados por Deus. Sabe o que eu acho, irmãos, quando eu leio isso? Que nós estamos escrevendo a nossa história bíblica com Deus. Porque da mesma forma que Deus usou Paulo, que Deus usou Davi, que Deus usou Moisés, eu acredito que Deus é o mesmo e que o homem é o mesmo. Eu não estou dizendo que eu sou Moisés, nem igual a ele, mas estou dizendo que a mesma autoridade para se relacionar com Deus que Moisés teve, eu também tenho. E eu posso escrever esta minha história com Deus, mesmo com os meus erros e com os meus acertos. E se eu estiver colocando Deus como autoridade sobre a minha vida e permitindo que o Espírito Santo haja sobre a minha vida, eu estou criando a minha história com Deus. E a Bíblia é um fragmento da história. E nós podemos deixar isso para a posteridade, que é a nossa relação que nós temos com Deus. Pois não? Interessante, a mensagem principal da Bíblia é o que você está acabando de dizer, que Deus tinha um relacionamento com o homem íntimo, que esse relacionamento foi quebrado e que o resto todinho da Bíblia vem apontando aquele que viria reatar novamente esse relacionamento. Então eu tenho dito para algumas pessoas, até uma criança entende essa história, e essa história o Espírito Santo continua mostrando para todo mundo, né, mais profundamente. Claro, outros vão estudar tudinho a história de Jesus, a vida de Jesus, o que Jesus fez, mas essa coisa principal da história todo mundo pode entender, até uma criança. Você mostrar, ora, Deus tinha um relacionamento no início que foi quebrado,
e depois vem Jesus para reatar novamente. E como está lá no Salmo 104, 24, que foi lido agora, como Deus é criativo do ponto de vista de criar relações que se transformam em histórias através do Espírito Santo, e essas relações estabelecidas não se contradizem em nenhum momento da historicidade bíblica. Do mesmo jeito que nós temos estudiosos da Bíblia, nós temos também estudiosos anti-Bíblia, e que tentam a todo minuto desmerecer, desfavorável a veracidade bíblica. Provem. Eu desafio. Provem. Isso. Que é o DNA, né? O DNA É o Eva original. Mitocondrial. Então, assim, quando a ciência avança, é engraçado, porque parece uma formiga brigando com um elefante. Entendeu? A ciência avança, a gente fica impressionado às vezes com os avanços científicos. Mas aí no final, rapaz, mas não era isso que estava falando aqui, não era isso. É justamente o que eu ia comentar. Eles tentam procurar erros, contradições, né, coisas que mostrem, encontraram uma tumba que foi onde Jesus foi enterrado, acharam as ossadas de Jesus. Eles tentam, de alguma forma, destruir a mensagem final da Bíblia. Só que até hoje eles não conseguiram, porque quando eles disseram que a Bíblia, que o Novo Testamento era uma fraude, acharam os manuscritos do Mar Morto, né? Onde a fraude acabou, existe registro arqueológico de tudo isso. Sabe o que é interessante, Tassiana? Quando a ciência descobre um fato e que vai contra a veracidade bíblica, aquilo é colocado num holofote, comenta-se sobre aquilo de forma massiva, no mundo inteiro. É uma bomba atômica que explodiu. Aí, daí alguns dias, meses ou anos, quando descobre-se que aquilo tem um link, uma relação com a veracidade bíblica e que aquilo, na verdade, comprova a Bíblia, o assunto some. Você não se ouve mais falar. É um jogo de cintura tremendo, né? Você não ouve mais falar. Quer dizer, a mesma instituição que divulga um assunto, que fala, não, isso aqui prova que a Bíblia está errada, ela deveria, anos depois ou meses depois, falar, olha só, nós estamos errados. Na verdade, os manuscritos do Mar Morto, eles comprovam a existência dos textos bíblicos, né? Na verdade, as placas encontradas confirmam que houve um rei chamado Nabucodonosor, né? Quanto ao Velho Testamento, arqueologicamente falando, tudo é comprovado, até porque é a história de um povo, e esse povo ele resguardou essa história. Exatamente. Mas quando chega no Novo Testamento, eles queriam, né, dizer, não, o Novo Testamento não é possível, esse é inventado, né, essa coisa de cristão novo, tal. Aí o Mar Morto confirma não apenas a veracidade do Velho, mas principalmente do Novo Testamento. Aqui em cima. Né? Sim. Em relação a essa questão do Novo Testamento, algo que é interessante em relação à historicidade, um fator que legitima, né, a pesquisa histórica, é quanto tempo decorreu entre o fato original e o registro escrito daquele fato. Né? Um exemplo. Hoje ninguém duvida que Platão e outros filósofos da Grécia clássica existiram. Ninguém duvida disso. Porém, o registro escrito dos registros de Platão, entre Platão e o primeiro registro, voltando, né, escrito, tem quase 1000 anos, são 800 anos de diferença entre Platão e o primeiro registro que existe hoje, né, escrito sobre ele. E ninguém duvida que Platão existiu. Ele é utilizado como referência hoje para várias questões filosóficas e históricas. 800 anos de diferença entre o registro escrito e a vida de Platão. Ninguém duvida disso. No Novo Testamento, a maior parte do Novo Testamento foi escrito no intervalo de, no máximo, 50 anos entre o que aconteceu lá em Jerusalém, na Palestina, naquela época, né, e quando o escritor colocou lá no papel. Talvez o primeiro registro tenha sido de Tessalonicenses, que foram 20, 30 anos depois apenas da morte de Jesus. E as pessoas colocam em dúvida. Não duvida de Platão, 800 anos de lapso temporal, mas duvida do Novo Testamento. Mas é o uso da narrativa para aquilo que é interessante acreditar naquilo que você acredita e não respeitar o que o outro acredita. Não tem, é difícil compreender isso. Realmente. É exatamente isso que acontece. Vamos ver o terceiro texto da Majestade, Salmo 29, 4, aí Neide fala. Quem encontrou pode ler. Salmo 29, 4.
Encontrou? Quer falar, né? Salmo 29:4. Alguém encontrou para ler? Que aí a gente avança no diálogo. Sim. Pode falar, irmã, de novo? A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Sim. Então, a majestade de Deus trata da sua característica real, como Senhor, né? Então, além de ser poderosa, ela é cheia de majestade. Então, nós temos uma relação de subserviência, debaixo desta voz. Então, Deus fala através da Bíblia. Então, nós não podemos ser crentes que conversam com Deus sem ler a Bíblia. É impossível. Isso. Pois não, está com a palavra. Pode falar, irmã. A graça e a paz, amados. Amém. Estou sendo muito edificada pelo estudo e eu fico, às vezes, a pensar quando essas coisas que tentam contradizer a palavra de Deus ou colocar em dúvida vem à tona, a questão da mídia, a gente já falou, mas eu fico pensando também de um outro lado, daquelas populações, pessoas, povos que não tiveram ainda acesso à Bíblia e que muitas vezes pegam a criação, parte dessa natureza, e idolatram, por exemplo, o sol, uma árvore, né? E a gente sabe que essas coisas pagãs, de idolatria, não vêm de hoje. A própria Bíblia já fala sobre isso. E aí eu fico assim, numa dúvida mesmo. Quando ou como pensar na salvação dessas pessoas que não tiveram acesso à palavra de Deus e que pegam a criação e endeusam parte dessa criação? Entendem? Por exemplo, os índios. Sim. Por exemplo. Sim. A Bíblia tem respostas também para isso. A Bíblia responde isso, e tem um livro que eu não sei se os irmãos já leram, é Fator Melquisedeque, que é interessante, fazer pesquisa no mundo todo nessas religiões, e vários missionários descobriram que em várias tribos que eles nem imaginavam, os caras tinham vários deuses lá, mas tinha um Deus que se referia como o Deus da Bíblia. Então, hoje, muitos desses missionários são preparados já para tentar estudar antes alguma coisa daquele povo que ele vai evangelizar, e é interessante, esse livro Melquisedeque, Fator Melquisedeque, mostra que é uma coisa, um mistério, que descobriram assim, como é que pode? Aquela tribo já tinha um Deus com um nome tal, aí alguns que souberam antes disso, foram lá pregar só sobre esse Deus que vocês já tinham como respeito. Chesterton é um teólogo católico. No livro O Homem Eterno, ele fala que todo o paganismo, porque o índio, se ele adora a árvore, o rio, ele é considerado pagão. Então, todo o paganismo e todas as seitas que até hoje, até o momento que ele tinha estudado, todos eles tinham uma adoração, um Deus misterioso, que ele não era o Deus Sol, ele não era um Deus criador. Esse é o mesmo Deus que Paulo, quando entra lá em Romanos, ele fala, esse Deus desconhecido que vocês adoram é o Deus criador, é o Deus que eu tenho pregado para vocês. Então, assim, no interior do homem, ele sabe que existe um Deus criador, porque isso está escrito dentro da gente. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então isso está lá. Em Romanos, no capítulo 2, tem uma resposta parcial da sua pergunta, mas não responde. Como o irmão falou, é um mistério. É o que Dino falou até na aula passada. Ele disse assim, meu cunhado perguntou uma vez, e aquele índio que nunca escutou a palavra de Deus, como é que ele vai salvar? Aí ele respondeu assim, eu não sei te dizer, mas Deus vai me cobrar pelo seu sangue, porque você está aqui, está me escutando. Então, a gente só tem como saber do que a gente faz, da palavra que profere da nossa boca e leva a salvação para aquele que está ouvindo. Aquele que está ouvindo, ele tem que se preocupar com o que ele está ouvindo e se ele vai receber aquela palavra. Quanto ao índio, a gente não tem certeza. Mas lá em Romanos 2, a partir do versículo 13, tem assim, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios
que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Ou seja, são os segredos dos homens, que serão julgados por quê? Por Jesus. A gente não tem como saber, mas nós temos a obrigação de falar. Nós temos, eu não queria entrar nessa polêmica, que eu adoro uma polêmica, mas eu não queria deixar sem resposta, tá? E é uma resposta, não estou dizendo que é a resposta, mas é uma resposta. Nós temos momentos na historicidade bíblica, que, como eu já disse, narra fatos que já aconteceram, que estão acontecendo, que irão acontecer, momentos-chave, onde Deus intervém de forma muito espetacular no homem, na humanidade, né? Nós tivemos esse momento quando Deus criou o homem. E depois disso, vários pequenos momentos que eu considero pequenos, porque o grande momento para mim foi a vinda de Cristo, que é o próprio Deus. E nós vamos ter a segunda vinda de Cristo, né? Que nós esperamos. Então, eu acho que esses são os 3 grandes momentos bíblicos que a Bíblia narra. E entre esses 3 grandes momentos, eu acho que quando Deus interviu de forma direta na humanidade, Ele teve a oportunidade, junto à humanidade, de corrigir algumas coisas que não saíram da forma como Ele desejava para o homem naquele momento. Então, é uma chance de resgatar o homem dentro das chances que Ele já deu. Então, compete a nós pregarmos o Evangelho, a tempo e fora de tempo, de todas as formas. Entretanto, lá em 1 Pedro 3, 18 a 20, está escrito assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. É a segunda grande intervenção divina na humanidade. Para levar-nos a Deus, ou seja, através desse padecimento, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Acompanhe comigo. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo, Pedro escrevendo, em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Olha só de que Pedro está falando. Ele está falando de uma coisa que aconteceu na época de Noé, quando as pessoas não conheciam Deus, como a família de Noé conhecia, e que Deus foi a um local pregar aos espíritos que não tiveram oportunidade de conhecê-lo, como a família de Noé conheceu, e que pereceram no dilúvio. Foi uma forma que Deus resolveu para corrigir isso. Enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, salvaram pela água. O que Pedro está falando aqui? Houve um tempo em que apenas 8 almas acreditaram em Deus e foram salvas, e todas as outras pereceram. Toda a vida pereceu. E aí, como a gente vai fazer com essas pessoas? Elas vão para o inferno? Então, Jesus foi até o Hades e pregou a estas almas. Agora, você quer me perguntar como é que foi isso? Não sei, a Bíblia não fala. Mas Jesus arranjou a solução para isso, porque Ele é perfeito, Ele é justo. Mas veja bem, a justiça de Deus não é a nossa justiça. Então, não precisa você ficar pensando que aquele seu primo que você gosta, que teve a oportunidade de acreditar em Jesus, que ouviu o Evangelho e que não se converteu e que morreu, e que, segundo a nossa visão, morreu sem Cristo, e que Jesus vai dar um tempo para ele e ele vai pensar melhor. Não estou dizendo isso, tá? Porque a nossa função é pregar. Eu queria ler só mais um texto de 1 Pedro 4,6. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Então, isso é um mistério bíblico. Deus nos permite conhecer até aí aonde nós estamos conhecendo. Daqui para lá é especulação. Eu estou lendo o que está na Bíblia, estou interpretando da forma como está. Daqui para lá é só imaginação nossa. Mas não se preocupe, aqueles que viveram, os povos pré-ameríndios, os povos pré-colombianos, aqueles que morreram sem conhecer Cristo, se Cristo, em todo o mundo, na Índia, na China, no Japão, os mongóis,
sabe? Todos. Deus dará a estes a forma da solução, que eu não sei qual é, mas Deus tem a resposta para isso pela sua característica de justiça. Sim, eu não sei como, mas nós temos que ser muito alegres e muito felizes, porque Deus já nos resgatou e já nos deu esse evangelho, né? Então a gente não vai precisar disso. A gente está do lado de cá. Por exemplo, hoje, a gente só pensa nos índios. A gente pensa nos índios, mas a gente não lembra, por exemplo, que de vez em quando a gente tem um testemunho de gente dentro de países que não permitem pregar o evangelho, eles têm uma experiência com Cristo. Então, todo dia a gente tem visto isso. Missionários, eles... Ou através de rádio, coisa, eles ouvem a mensagem. Não, e através ou Deus pessoalmente cumprindo. É o Espírito Santo que toca na vida da pessoa. É o que eu estou dizendo. Às vezes, aí eu acho que a própria ciência, a própria ciência deve continuar descobrindo muita coisa mesmo. O telescópio tem que ir. Aí tem um infográfico legal que mostra esse telescópio, o quanto falta para ele chegar naquilo que a ciência reconhece como a teoria do Big Bang. E nós sabemos quem é o Big Bang. Nós sabemos, eu conheço ele. Eu já sei quem é ele. Entendeu? Força física misteriosa. Eu sei quem é ele. Eu sei. Ciência vai chegar lá, o telescópio vai chegar lá, vai falar, caramba, olha, tem uma força aqui misteriosa que a gente não consegue explicar, né? Que fez tudo isso aí, ó, esse universo em expansão. Entendeu? Então, é isso. A gente não precisa se preocupar com isso. Ô, Nelson. Quando eles divulgam lá um vídeo no YouTube aí, aquela coisa do telescópio, aí o cara lá na Coreia vê aquele vídeo e fala assim, quem fez isso? Deve haver alguém. Aí o Espírito Santo toca no coração dele e ele vai sendo moldado, da forma como aconteceu comigo, como aconteceu com você, ele vai sendo moldado. Ele pode até tentar, mas ele jamais escapará à irresistível vontade de Deus, que vai falar dos atributos, vai falar disso aqui, ó. A palavra bíblica, ela é inspirada, inerrante e infalível. Isso significa, mundo, cientistas, contrários, vocês podem tentar, não vão conseguir, porque Deus é maior do que tudo e todos. A palavra é inerrante, ela não erra, ela não consegue demonstrar nenhum ponto dessa autoridade bíblica, falência da palavra de Deus, porque antes que nós existíssemos, Deus existia. Nós passamos a existir e tudo aquilo que foi criado pela palavra dele. Então, ainda que o mundo tente, ainda que alguém muito inteligente fala ao seu ouvido e você não consiga ter palavras para contradizer aquilo que ele diz, ainda que alguém muito inteligente coloque você por baixo e que você se sinta muito pequeno, não se preocupe. O Espírito Santo de Deus falará por você, ainda que você não emita a voz. Falará ao coração dessa pessoa. Ore por ela. Continue confiando no seu Deus. Continue confiando na expressão da palavra bíblica. Ainda que as pessoas brinquem de chutar a Bíblia, como aconteceu agora recentemente nos Estados Unidos, ainda que as pessoas joguem no lixo na privada, filmem e coloquem no YouTube, ainda que as pessoas queiram fazer passeatas e manifestações pró-aborto, contra a vida, é por isso que nós não podemos acreditar em parte da Bíblia. Então, quando eu sou um crente e defendo o direito da mulher a abortar, eu estou sendo contra aquilo que está na Bíblia, contra a palavra de Deus, e nós não devemos nos excusar de falar sobre isso. O crente não pode defender o aborto. O crente não pode rir quando eles fazem uma rodinha de, de futebol, chutando a Bíblia. Mas nós também não devemos tomar sobre nós essas dores, porque Cristo já levou sobre si todas as dores. E Deus há de confrontar essas pessoas segundo a misericórdia dele, a vontade dele, através das nossas ações, através das nossas orações, da nossa compreensão de que Deus resgata as pessoas, inclusive estas. E que Deus ama essas pessoas da mesma forma que nos ama. Ele não nos ama mais, porque nós somos bonzinhos. Estamos aqui no domingo de manhã falando no culto.
Não. Então, e quando uma pessoa dessa se converte, para mim é a expressão maior do amor de Deus, que eu não tenho. Eu não tenho, né? Eu estava conversando com meu pai e falei, nossa, Deus é paciente demais, como é que pode ter tanta paciência assim? Mas Ele é Deus, Ele é Deus, e é um atributo dele ser longânimo, né? Ter ânimo longo, infinito, né? Ter um ânimo infinito. Então, nós não devemos, porque tem muito crente que fala assim, nossa, eu não admito isso, se eu ver, eu vou lá, eu vou acontecer, eu vou arrebentar. Não é isso que a Bíblia fala. Quando o vento estiver muito forte, sabe, e o barulho muito intenso, ore a Deus, ore, calma, sabe, na tempestade, amém. Deus vai trazer tranquilidade, tenha mansidão na sua voz, nas suas palavras. Então aquele seu amigo do trabalho, as pessoas que ridicularizam Deus, na hora, não entre no confronto, abaixa a cabeça, ora, fala, Senhor, tenha misericórdia, abençoe, que ele possa ter a oportunidade de um dia eu falar para ele da forma como o Senhor se manifestou a mim, da forma como o Senhor me salvou. Então, a gente está vivendo um momento muito conturbado, um momento político, sabe? As pessoas se confrontando muito. Ora, Deus é superior a tudo isso, a esquerda, a direita, candidato A, candidato B. Ele está no controle de tudo, inclusive disso. Então, vamos deixar Deus agir através das nossas vidas e através da palavra dele na vida das pessoas. Pois não, irmã Neide? Então, eu estava ouvindo, né, você falando sobre isso e pedindo aqui a Deus discernimento para a gente falar sobre o propósito. Nós temos uma necessidade de relacionamento com Deus. Nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus. E aí a importância da escritura, da palavra. Por quê? Muitas vezes a gente diz, tanto acho que vocês, mesmo as pessoas que não têm intimidade, né, de ler a palavra, elas dizem assim, eu queria tanto ouvir o Senhor falando comigo, né? E às vezes através de um hino, através de alguém, às vezes você não acha ou você não acredita que quando você diz assim, Jesus tem um propósito na sua vida, né? Alguém entrega um panfleto na rua, aquela palavra que você entregou, a palavra de Deus, a própria Escritura diz que ela não vai voltar vazia. No momento certo, ela vai fazer aquilo para o qual ela foi designada. Porque esse é o maior propósito de Deus, relacionamento com o homem. Foi o que o irmão Valdir falou, restaurar esse relacionamento. E quem veio para fazer essa restauração? Foi Jesus. Ele morreu na cruz, como o Nelson falou, e levou todas essas nossas diferenças, essas nossas dores, essas nossas, por exemplo, essa coisa que você olha e se acha melhor do que a prostituta que está lá na rua, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler um livro Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. Quando vocês leem, muitas vezes eu não conseguia terminar de ler sem chorar. Aquele capítulo que eu estava... Na verdade, irmão Jaime, porque a gente se sente tão pequeno, tão insignificante. Mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, aqui na própria lição, Nelson, quando fala sobre a questão de acreditar, por exemplo, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e aí, hoje de manhã, conversando com minha filha, porque lá em casa eu tenho adultos, adolescente e criança, então é muito bom conversar com eles sobre isso. Gosto muito da visão como os adolescentes, como os jovens estão interpretando. E conversando com minha filha, e ela falou assim, eu vejo a ação linda do Senhor na questão de que muita gente diz assim, mas você está falando do Antigo Testamento. É possível, Nelson, a gente falar da graça sem atrelar ao Antigo Testamento, sem falar do Antigo Testamento? Não é possível, porque o Senhor não veio revogar, Ele veio cumprir, no sentido de nos mostrar que, por exemplo, quando lá no Antigo Testamento fala sobre não matarás, e aí Jesus nos mostra, Ele vem mostrar que matar não é só tirar a vida, vai muito mais além. E a minha filha falando assim, eu fui altamente edificada, eu só transmitindo o que ela passou para mim nessa manhã. Ela fez assim, mãe, e aí é onde o Senhor nos mostra que a lei por a lei, ela é morta, que é Ele que nos capacita a cada dia a cumprir, porque
não seria possível. Os irmãos têm alguma dúvida que sem a graça e sem a ação do Espírito Santo, nós não teríamos nem condições de estar aqui nessa manhã? Porque quem nos convenceu para estarmos aqui foi o Espírito Santo. Foi Ele que nos deu o entendimento. Então, se aquele irmão lá que diverge tanto da gente não está tendo esse entendimento, qual é o meu e o seu papel, meu irmão? É orar, é pedir ao Senhor que tire a cegueira espiritual. Todos nós temos áreas nas nossas vidas que ainda não deixamos o Espírito Santo trabalhar, não é verdade? Então, a veracidade da Escritura, a autoridade da Bíblia, ela é maravilhosa. E como a gente passaria o dia todo aqui sobre esse assunto, porque ele é muito vasto. Principalmente quando a gente abre mão dos nossos achismos, achamos que temos um conhecimento. Eu vou estudar sobre isso, eu já sei que a Bíblia é inspirada. Será mesmo que eu tenho essa total convicção? Será que eu não estou fazendo como... Aqui ele fala sobre aqueles que acreditam em parte. E muitas vezes nós também somos assim, mas estamos cegos espiritualmente e achamos que não. Então, é importante a gente refletir sobre isso e entender o propósito principal da palavra de Deus é restabelecer, qual foi a palavra que eu disse ali? Restaurar o relacionamento do homem com Deus. E quando assim não teria sido necessário escrever, porque quando eu olhasse o mar e tudo isso que Nelson relatou aí, eu tinha suficiência. Mas isso não é suficiente, apesar de outorgar, de dizer assim, olha, é a própria criação, né? Eu sou o próprio Deus. Gente, agora, recentemente, eu sou nordestina, nasci no sertão paraibano, eu já ouvi muitos trovões fortes, mas aqui em Natal, esse ano, eu nunca tinha escutado. Eu acho lindo, sabe o que eu me lembro? Eu me lembro do ruar, que é o Espírito de Deus, um estrondo assim, uma coisa, quando o trovão, quem não tem medo? Você pode estar como tiver, ou muito bem, mas você tem medo. Eu achei lindo o que aconteceu, e eu não posso deixar de falar sobre isso, porque eu me lembrei do poder de Deus agora, Nelson, porque seria suficiente o que a gente vê na natureza para provar o Deus tremendo que a gente serve. Mas não é, e por isso foi possível, foi permitida a Escritura, no meu pouco conhecimento, para que a gente pudesse, quando a gente abre a Bíblia, estuda a palavra, e muitas vezes a gente já leu aquele texto várias vezes, e aí a gente diz, como eu nunca tinha entendido dessa forma? Como que eu nunca tinha visto desse jeito? Isso não acontece com vocês? Porque comigo acontece todo dia. Mas aí eu quero só falar para vocês como é importante que a gente fala. Deu um trovão bem forte, nós temos uma filhinha de 4 anos. E Freire falou assim, Laura fez, papai, estou com medo. Aí Freire fez, a voz de Deus. Aí ela disse, papai, o que ele está falando que eu não entendi nada? Então, assim, a gente quis mostrar para ela o poder de Deus. Mas olha como é interessante a gente falar, né? E, assim, a gente pensar no que a gente vai falar, porque olha a criança como é. Então, é isso, queridos. Eu fico maravilhada por ver que Deus, a palavra do Senhor, ela diz isso. As misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. E se não fosse pelas misericórdias do Senhor, nós já estávamos consumidos, está lá na palavra dele. Vamos falar rapidamente aqui, para a gente poder avançar um pouquinho, sobre a questão da inspiração da palavra de Deus. A lição fala em 3 características, principalmente, e elas é verdade. E não param por aí, né? Mas Deus também não estava no trovão, né? Também não estava no trovão. Mas aí a inspiração estática. A inspiração estática, o que é? Estática de êxtase, tá? Estática com X mesmo. É de êxtase. É de que algumas pessoas acreditam que os discípulos, quando escreveram a Bíblia, inclusive está lá em 2 Timóteo 3,16, fala assim, pois toda a escritura sagrada, quer dizer, não é toda a escritura, né? É a escritura sagrada, ele está referindo à Bíblia, é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isto para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boa ação. E aí, nós devemos acreditar na integralidade bíblica, é o que eu falei aqui. A gente não pode acreditar numa parte, não, eu acredito em tudo, menos na questão do aborto, eu acho que pode. A Bíblia não fala em aborto em lugar nenhum, não tem uma vez citado aborto na Bíblia, então pode.
Mas vamos analisar a Bíblia como um todo, a integralidade de Deus, porque o objetivo é condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver, ensinando a verdade. E a verdade é o que está na Bíblia, é que a vida pertence a quem? A mim? A minha vida pertence a mim? Não. E a vida daquele que não é crente pertence a ele? Também não. Deus deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Está na Bíblia também. Mas eu não quero acreditar nessa parte. E ali, ele estava falando, Jó estava falando da sua vida e da vida daqueles que eram seus, mais próximos. Ele falou, o Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, dentro da inspiração bíblica, alguns acreditam na inspiração estática, que os discípulos, que os escritores entraram em êxtase mediúnico, como hoje outras religiões acreditam, né? Então não foi isso, não foi isso, não é assim que a Bíblia faz, não é assim que a Bíblia trabalha, não foi uma inspiração mediúnica estática. Outros acreditam na inspiração mecânica, em que os autores bíblicos eram secretários. Deus estava aqui sentado e Pedro estava lá na ilha de Patmos, né? E escrevendo, e Deus ditava, escreve aí, vírgula, 2 pontos, parágrafo, travessão. João, na ilha de Patmos, né? E estava lá escrevendo, ditando o texto bíblico. E aí, a inspiração parcial, a revista também fala que apenas partes das escrituras têm origem divina e a outra tem interferência direta do homem, através da cultura e dos costumes. E aí eu te pergunto, cara pálida, qual é a parte de Deus e qual é a dos homens? Aí é de acordo com a minha verdade. Exatamente. Então, também não é assim. O que a revista coloca e o que a Bíblia se aproxima é da inspiração supervisionada por Deus, né? Que o Espírito Santo supervisionou, guiou e selecionou os materiais a serem empregados pelos escritores, as pessoas, agiu no coração de cada homem. Agora, como isso é possível? Ele faz isso hoje. Ele faz na sua vida. Ele faz isso hoje. A diferença é que a gente não está escrevendo isso, mas nós podemos escrever a nossa historicidade bíblica. Foi o que eu falei no início. Ele continua agindo do mesmo jeito. Ele continua preparando, capacitando da mesma forma, porque o Espírito é o mesmo e o homem, como humanidade, é o mesmo. Nós vemos até hoje Deus resgatando pessoas de forma surpreendente, impressionante, espiritual, porque o Espírito Santo continua agindo. Tassiana acabou de falar aqui da salvação do quem que era o homem lá da igreja satânica? Foi um dos fundadores da igreja satânica da África do Sul. Ele se converteu e ele, num dos rituais dele, ele viu Jesus Cristo. Jesus se personificou na frente dele, né? Uhum. E dessa forma ele se converteu e deu testemunho dele. Ele saiu da igreja e está testemunhando na internet agora. O canal do Rafael Bittencourt mostra o vídeo, a tradução e como foi que tudo aconteceu. Então Deus continua agindo de forma poderosa, sobrenatural na vida das pessoas. Você imagina se isso não é um testemunho? Isso é a soberania de Deus, né? A gente fala tanto de soberania, mas não exemplifica. A soberania de Deus, ele não precisou da pregação, ele provavelmente conhecia o Evangelho. Né? Ele conhecia o Evangelho, ele não cria no Jesus Cristo, até que o próprio Jesus apareceu na frente dele. Deus não apareceu assim a Paulo, de forma sobrenatural, surpreendente, inequívoca, inerrante, infalível. Até a história de Raabe que você falou lá atrás no estudo, foi Deus que botou lá, né? Também. E ficar encontrando chifre, né? Colocando chifre em cabeça de cavalo, eu gosto, porque o que é que acontece? É esses que Deus vai usar, sabe? Na maioria das vezes isso acontece. A gente não tem que se preocupar, deixa eles lá, tem um propósito. É por isso, é porque a vontade de Deus é sobre tudo e sobre todos. E mesmo quando a gente acha que as coisas não estão andando bem, né? Porque a gente frequentemente tem isso, né? E sobre tudo, né? Vê só como é que a gente flutua entre altos e baixos aí, né? No dia a dia, né? Sobre vários aspectos, a questão do Brasil, a questão das famílias, a questão do trabalho, a questão da igreja, né? A gente às vezes olha assim, né, as coisas como as coisas estão andando, a gente fala assim, poxa,
Por que as coisas são assim? Por que a minha igreja está acontecendo isso? Por que o pastor é assim? Por que o irmão é assim? Por que a minha esposa é assim? Por que meu filho é assim? Por que na política é assim? E a gente fica achando como se Deus não estivesse olhando para todas essas coisas. Mas todas essas coisas estão sob o domínio de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Ô Nelson, mas a ação do Espírito Santo aí, nessa história, é quando a gente para de falar assim, por que o meu pastor é assim? E aí a gente diz assim, por que eu estou agindo assim? Aí quando você faz essa pergunta, já é a ação do Espírito Santo na sua vida. Porque a partir de você, todas essas coisas, elas vão ser vistas diferente quando você não bota mais essa expectativa no outro. Mas em Deus. Em Deus. Quando você começa a dizer assim, Senhor, o que o Senhor quer me tratar mediante essa situação? Como é que o Senhor quer me usar lá na Igreja Batista, naquela sala, naquele domingo? Sobre a vontade, não do homem, mas de Deus. Sobre a vontade soberana de Deus. E aí, quando o homem sai de cena, aí a gente vê Deus agir. Aí todas as coisas ficam pequenas, as nossas divergências, as nossas dificuldades de entender e amar o outro, quando a gente se deixa ser instrumento. Da mesma forma que as obras de Deus são tão grandiosas que todos os nossos argumentos contrários se desfazem diante dessa grandiosidade da obra dele. Né? Se desfaz. Então, explica aí. Como é que você explica, né, toda essa natureza, toda essa obra de Deus, o homem, a característica que nós temos, né? Como é que a gente explica isso? Vamos falar rapidamente, já está terminando, sobre a inerrância. A gente, na verdade, já comentou sobre isso. Primeiro, que o próprio Cristo, sendo Deus, da forma como ele interviu na humanidade, vindo ao mundo, ele confirmou a veracidade bíblica nos textos de Mateus 19, 4 e 5, Lucas 17, 26 e 27, Mateus 39, 40 e Marcos 12, 26. Então, a criação do homem foi confirmada em Mateus 4, 19, 4 e 5. Então, Cristo, ele confirmou a veracidade bíblica fazendo referência àquilo que já tinha acontecido no Antigo Testamento. E o segundo ponto, que a gente já falou aqui extensivamente, é a questão das provas arqueológicas e históricas da veracidade bíblica. Isso já está sedimentado. A gente não precisa falar sobre, nós já até falamos aqui, mas isso é extensivamente documentado na própria historicidade humana. As provas da inerrância do Novo Testamento, nós já falamos também, que os escritos são harmoniosos. Nós pegamos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles foram escritos em momentos diferentes, por pessoas diferentes, e não há contradição entre um e outro. São visões sobre os mesmos pontos, num curto período de tempo, quando o irmão Davis falou, mas que narram de forma inequívoca a ação de Deus diretamente, num curto período de tempo, num determinado espaço geográfico, sobre a vida de pessoas diferentes. Então, ela não tem o espectro, a assinatura de qualquer erro, porque existe harmonia entre aquilo que está escrito. Os escritos estão em harmonia com a história. Os fatos narrados nos escritos neotestamentários estão em harmonia com os relatos históricos de documentos daquela época. Por exemplo, o recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, está em Lucas 2:2, os Atos de Herodes o Grande, Mateus 2:16 e 18, tem apoio histórico. Eu acho que eu já falei aqui, eu estou lendo um livro, quer dizer, estou lendo não, já terminei, a Biblioteca de Alexandria. Engraçado como que o autor fala sobre aspectos de acontecimentos naquela época, porque a Biblioteca de Alexandria tinha muito relato escrito, e muita coisa foi perdida no incêndio da biblioteca. Mas ele fala que daquilo que foi recuperado e daquilo que depois do incêndio muitas pessoas passaram a escrever sobre aquilo que leram, muitas histórias, elas tratam muito da cultura e dos costumes de fatos importantes que aconteceram naquela época. E aí eles falam de como os povos se relacionavam, e muita coisa a gente guarda uma similaridade muito grande da forma como a Bíblia foi escrita, em termos de costumes e culturas da época. Também, né? Ele ia andando, né? Ia narrando, colhendo os relatos. E outra coisa também que eu acho que vale a pena falar, Ivan, é que até hoje os povos orientais, principalmente a tradição judaica árabe, eles têm uma valorização muito grande da palavra. Muito grande, muito maior do que a gente aqui, ocidental e principalmente latino, né? A gente tem uma falta de preocupação com aquilo que a gente fala, se é verdade ou se não é, mas lá eles têm uma característica, os negócios são baseados na palavra. Os negócios são baseados na palavra.
Eu já falei aqui, quando eu estive viajando lá, as pessoas te levam para dentro da loja, te contam histórias sobre aquele negócio que ele quer vender. Tudo bem que é um vendedor, mas ele fala sobre a história daquilo. E é sobre a palavra. E a venda é estabelecida numa relação pessoal. E o que a Bíblia trata é de relação entre as pessoas e de relação dessas pessoas com o próprio Deus. E eles não iriam mentir nessas relações. O que hoje a gente tem até uma expressão para isso, testemunho falso e testemunho verdadeiro. Não existe testemunho falso. Fake news, né, agora, né? Então a gente vai evoluindo nas palavras, mas a Bíblia não reconhece isso. Não existe esse tipo de coisa, né? Então a Bíblia é infalível. Tem a ver com os resultados das Escrituras do que quanto ao seu conteúdo. Quanto a isso, as Escrituras são inerrantes, quanto os resultados são infalíveis. É aquilo que eu estava falando. Nós não precisamos ficar preocupados com aquilo que as pessoas entendem da Bíblia, mesmo que elas nos machuque com as suas palavras. A Bíblia não vai falir. Eu tenho um testemunho. Durante um tempo da minha vida, eu tive muito em contato com um pastor, grande amigo meu, que acabou falecendo, e numa dessas lutas contra a doença, e que era inevitável a morte dele, nós estávamos no carro, eu estava voltando com ele no meu carro, com a mulher dele, eu não sei se Zaida estava junto no dia, a gente voltando do hospital, no trânsito lá do Rio de Janeiro, hein? E aí, é muito bom a gente falar do poder de Deus quando tudo está bem, mas é muito melhor a gente falar do poder de Deus quando tudo está ruim, e quando não tem mais esperança. E ele já sabia que ele ia morrer, ele já sabia que a doença era uma doença incurável, que não tinha solução, que era só uma questão de tempo. E ele saiu do hospital e muito fraco, e ele falou: eu quero ir para a igreja. E a gente já tinha preparado um culto de ação de graça pela vida dele. E a esperança era de que ele morresse em 1 semana, talvez 10 dias. E no caminho da igreja, tinha um carro e tinha um adesivo que dizia mais ou menos assim: sem Deus você não é ninguém. Deus sem você continua sendo Deus. Né? Então ele falou: olha, Nelson, se eu viver, vai ser para a glória de Deus. Mas se eu morrer, também vai ser para a glória de Deus. E a gente saiu dali e foi para a igreja. E na igreja foi um culto sensacional. Maravilhoso. E que é muito bom a gente poder louvar a Deus, agradecer, mesmo diante dessas dificuldades. Então, nós não devemos ficar preocupados com isso que a gente vê. Hoje em dia, as imagens, através da facilidade que tem na internet, é muito fácil, né? As imagens chegar e a gente fica vendo algumas coisas, a forma como o homem se autodestrói, como a gente cria caminhos tortuosos entre as relações humanas, né? E eu já tive, em alguns momentos, esse tipo de rompante pessoal, assim, né? Isso é um absurdo, tal, como se a gente quisesse tomar as dores. Numa situação pessoal minha, com uma pessoa da minha família, em que eu achava um absurdo o que estava acontecendo, e o meu desejo era de ir lá e esganar a pessoa, de verdade. Esganar não é sentido figurado, não é literal, viu? É literal. Homicida mesmo, sabe? A vontade era essa. E esse pastor que morreu virou para mim e falou: olha, Nelson, não leve sobre os seus ombros esta culpa, ela não é sua. Jesus já levou sobre os ombros dele a culpa dessa pessoa, e cabe a Deus julgar. Tenha calma. Então isso é um sentimento de profunda maturidade e sabedoria cristãs. A gente precisa entender que essa luta não é nossa. Ela não é nossa. Nós estamos em batalha, mas a vitória já é nossa, porque nós confiamos naquele que nos enviou, e todos nós confiamos no poder dele. E mesmo como você não acreditar nisso, continuará sendo dessa forma. Deus também não depende de que você acredite para que ele cumpra o objetivo final dele. Então não se preocupe com isso, tá?
Eu ia falar sobre isso, Ivan, mas eu acho que está tarde demais para a gente entrar em polêmica. Mas a polêmica era essa. Nós podemos até sair pensando nisso. Existem pessoas que querem atualizar a Bíblia, fazer uma Bíblia 2.0. Deixa eu até adicionar uma coisa a esse fato. Essa era a polêmica. Essa era a polêmica. E existem pessoas que não querem não só atualizar a Bíblia, mas querem renovar a Bíblia. Que é mais do que atualizar. Porque atualizar é uma forma bonita. Por exemplo, a palavra é tornar a Bíblia mais contemporânea do nosso tempo. Porque, na verdade, a Bíblia fala de coisas que aconteceram num local muito remoto, muito diferente da nossa cultura. Nós somos ocidentais, latino-americanos, as coisas não podem ser assim, porque aqui no nosso meio é diferente, então nós devemos pensar diferente. Então, essa é a polêmica. Mas a polêmica para dizer o seguinte: a Bíblia é uma só, ela é indivisível, infalível e inerrante. E qualquer coisa que nós alterarmos naquilo que está escrito, nós estamos tirando a característica da centralidade de Deus da Bíblia. Porque eu não posso falar por Deus, eu não sou Ele. Uma das características, eles podem até tentar atualizar a Bíblia, as pessoas podem até dizer a Bíblia não é verdade. Mas uma coisa que ninguém pode dizer, e não existe outro livro igual, é a questão das profecias. Então, assim, eles podem alterar a Bíblia, botar o certo como errado, o errado como certo, para satisfazer suas próprias vontades, seus próprios desejos, né? Seu próprio ventre. Mas a Bíblia fala de uma profecia, de que Jesus vai voltar e vai julgar cada um pelos seus erros, pelos seus pecados, por tudo que fez ou deixou de fazer. Então, assim, uma das características de que a Bíblia ela é infalível, inerrante e... qual é o outro? Inspirada, é que nenhum outro livro há profecias cumpridas como a Bíblia, e há profecias a se cumprir. Tem muita gente que compara a Bíblia com Nostradamus, mas nenhuma profecia de Nostradamus foi cumprida no tempo que ele disse que era para se cumprir. Então, ela não pode ser considerada, a nível bíblico, como inerrante, porque já errou. A Bíblia é a única que, no Velho Testamento, todas as profecias, foram quantas, pastor? 600 profecias de Cristo, tem um númerozinho. Mais de 300 profecias do Velho Testamento foram cumpridas apenas em Jesus, e as que restam são as que vão cumprir na sua vinda. Então, o único livro profético que teve as profecias totalmente cumpridas e a que ainda vão cumprir através da segunda vida de Cristo é a Bíblia. Então, isso daí já quebra a perna de muito teórico aí, né, da conspiração. Essa questão de teórico é importante, Tassiana está dizendo, porque, volto a dizer, nesse mundo de YouTube, nós temos muitos especialistas em Bíblia. Muitos. Assim como nós temos muitos especialistas em segurança pública, em relações da mulher com a sociedade, em direitos da mulher, nós temos muitos especialistas em aborto, especialistas em armas, especialistas em tudo. Mas a pergunta que eu tenho é o seguinte: você é um especialista em Bíblia e que está falando aí sobre esses aspectos e desmentindo aquilo que está na Bíblia. Você é especialista em Deus? Ou Deus tem uma relação com você e que te dá autoridade para você falar esse tipo de coisa? Ou você só é especialista em YouTube? Porque nós temos demais especialistas, pessoas que passam o dia vendo vídeos de YouTube, mas não abrem a Bíblia e não têm relacionamento com Deus, né? Então aí não adianta. Você pode até ter milhões de inscritos no seu canal, mas eu tenho certeza que talvez Deus não esteja no seu canal. Ele não está sintonizado lá, né? Então aí não adianta muita coisa. E nem você no canal dele, que é muito mais importante. Então, meus irmãos, que Deus possa nos abençoar. A lição, eu acredito que foi muito, muito boa no sentido da gente sair daqui com esse pensamento, Ivan, principalmente essa palavra final tua, no sentido da questão da atualização bíblica. E só isso daria um domingo, né, de palavra, né? Eu queria aproveitar um minutinho. Eu falei com o Neide, e Neide ficou de falar com o Freire, mas eu falo e depois você fala com ele e depois a gente resolve. Mas aí... pode falar agora? Então pronto, então está resolvido. Mas assim, eu queria que depois a gente pensasse na possibilidade da gente tentar comprar uma TV, um monitor, né, desse grande, 50 polegadas, acho que agora é 52, e colocar naquele cavalete metálico, que ela tem roda, a gente pode levar para onde quiser, e que a gente fizesse as aulas de forma
através até mesmo pelo celular, a gente passa, né, hoje em dia passa por aplicativo ou até por cabo, para que a gente pudesse ter um instrumento audiovisual para poder explicar um pouco mais para aqueles que gostam, né? Até é o meu caso, mas eu acredito que tem mais gente que gosta de usar e que possa usar, né? Então, eu concito, né, convido os irmãos, que aqueles que quiserem contribuir, falar com o Neide ou com o Zaider, para a gente arranjar uma forma não é nada muito, digamos, penoso, não tem tempo, né, não tem prazo, e é em caráter total de voluntariado. A gente fazendo isso, conseguindo comprar uma TV, a gente tem condições talvez de divulgar mais. Às vezes, por exemplo, eu queria passar aqui, eu queria colocar o tal vídeo aí do telescópio, né, mostrando o que nós somos nesse ponto de criatura de Deus. Aí o cara vai lá e fala que foi uma explosãozinha que aconteceu, que colocou todo mundo no lugar, naquela dimensão, daquele tamanho. Então eu queria mostrar para os irmãos, às vezes vamos usar aí esses canais, esses recursos que nós temos hoje em dia, audiovisuais, até para poder tornar mais claro aquilo que a gente fala. Amém. Então, Tassi falou assim, mas dinos o domingo. Aqui no templo é possível, porém nas nossas salas não é possível, porque a gente não vai mais comprar um projetor, né? Não estamos mais, então, assim, Nelson deu uma ideia de um carrinho onde a gente pudesse levar de uma sala para outra. Então, se eu vou usar no domingo na sala dos casais, eu vou me programar durante a semana, essa semana eu vou usar. Se os adolescentes quiserem usar na sala deles, eles também podem manusear, entendeu? Nós estamos falando nas outras salas. Aqui no templo nós sabemos que temos os projetores. Então, só falando para vocês que eu estava falando aqui com Tássia, eu queria falar que, assim, o que veio ao meu coração. A Bíblia é uma perfeita carta de Deus, perfeita, para nós. Vamos pedir ao Senhor escrita para nosso relacionamento com Ele. Então, essa necessidade que eu falei que nós temos de nos relacionarmos, de ouvir. Quantas pessoas chegam para mim e dizem assim, mas, irmã Neide, eu queria tanto ouvir Deus falando comigo. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi muitas. Então, vamos abrir a nossa boca e apresentar essa carta perfeita do Senhor, que é a palavra para essa pessoa. Porque eu posso até levar uma palavra de esperança, mas o nosso Deus, quando ela tiver essa intimidade de abrir a Bíblia e conversar com Deus e aprender sobre Deus, essa revelação perfeita, aí sim essa pessoa vai encontrar a resposta que ela tanto precisa. Assim como eu e você encontramos a cada dia, né? Então, a autoridade da Bíblia não tem mais o que a gente, né, ficar defendendo. Certa vez eu fiquei muito incomodada e eu disse para o meu pastor, e ele falou assim, você não precisa advogar a favor de Deus. Você não precisa. Eu estava inconformada com a situação injusta e ele falou, não precisa, você já fez. Saia de cena e deixe agora que o Senhor vai chegar com providência. Às vezes a gente quer, né, mostrar para as pessoas que elas estão falando heresias, que elas estão falando coisas erradas, mas nós não precisamos nos preocupar. Nós precisamos abrir a nossa boca e nos deixar ser instrumentos do Senhor. Porque vocês estão diante de alguém que um dia já não tinha coragem, nunca teve coragem nem sequer de dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E hoje o Senhor fez isso aqui, que se não tirar, não termina de falar nunca. E essa é a ação do Senhor, porque Ele vem e faz cura nas nossas vidas para que o nome dEle seja glorificado. Então é isso, a minha oração é que todos nós saímos daqui nessa manhã com a vontade imensa de, como disse Nelson, não temos nada contra a tecnologia não, mas que a gente volte aos bons costumes de ler a palavra, meditar na palavra. Eu baixei um aplicativo agora que eu estou dirigindo, eu estou escutando, é a minha meditação. Se eu não tenho tempo, eu vou e volto escutando a palavra. É o Glorifique. Glorify, eu chamo Glorifique. Então, é isso. É o meu. Pode ser. Ó, irmão Jaime, como é que... Irmão, obrigada, tá vendo? Que eu não preciso advogar. O Freire falou ali, então ele já autorizou, viu, Neide? Ele falou ali que parece que essa semana teve uma promoção, tinha uma TV de 52 polegadas por R$800. Então, se alguém ficar sabendo de alguma promoção, aí avisa. A minha, assim, eu não sou muito de ficar olhando o WhatsApp, não. Mas fala com a Zayder, manda mensagem para a Zayder. Pode mandar para mim também, não tem problema, porque às vezes eu olho, né? Mas aí manda para a Zayder, porque aí a gente pegando uma promoção assim, não precisa nem ser tão promoção assim, né? Mas uma promoção boa. Então, mas
mas Deus criou o relâmpago, não tem problema não. Pode ficar tranquilo. Pastor, aproveitar, o pastor vai pegar o microfone e orar. Aí a gente encerra. Vamos encerrar aqui, porque essas discussões são internas e a gente está transmitindo tudo aqui pelo YouTube, então não precisa ficar discutindo isso aqui. Inclusive, eu quero aproveitar esse momento agora para a gente reunir os professores e Marcelo, nosso homem da transmissão, que tem uma palavra de orientação para os nossos professores da Escola Bíblica aqui também.